Fala pessoal, Shalom aqui de Jerusalém. Olha só, a gente está bem pertinho, aqui do Monte do Templo, Monte Moriá, e eu tô com essa proposta nova de que eu quero fazer alguns vídeos para vocês. Eu não sei qual que vai ser o nome ainda desse quadro, mas eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários e me dêem alguma dica. São vídeos curtos com uma edição mínima, como se fosse um vlog, mas a gente mostrando alguma coisa, conversando sobre algum assunto a respeito de Israel, a respeito da Bíblia, talvez Israel diário. Guia diário em Israel, eu não sei, Israel com... Inventa alguma coisa, coloca aqui nos comentários, a gente vai decidir um nome, mas eu esqueci o microfone, então eu vou fazer o melhor para ver se esse áudio fica bom, e depois eu tento dar uma editada aí também no som para ficar bom para vocês. E bom, eu tô mascando chiclete, eu só tenho esse, se eu jogar fora eu não vou... Enfim, vai ser assim mesmo, mas ok. Eu quero falar para vocês de um assunto muito curioso, muito interessante, mas veja aqui, não se escandalize, né? Porque o tema desse vídeo é a corrupção da religião. Mas eu não estou apontando o dedo e acusando ninguém, você vai entender ao longo do vídeo que, na verdade, a gente está falando sobre o sistema religioso e não de uma religião específica, mas porque o sistema religioso ele repete aquilo que é a natureza humana. E a natureza humana, ela é infelizmente corruptível, não é verdade? Então sim, nós estamos suscetíveis à corrupção, assim também como o sistema religioso. E eu quero fazer você entender hoje, nas ruínas do Templo de Jerusalém, que ficava aqui atrás, como que acontecia essa corrupção no Templo de Jerusalém no período do primeiro século, período herodiano, na época de Jesus. Lembra da história que ele vem aqui, vira as mesas, expulsa os cambistas? Vamos falar sobre isso hoje. Ok, então só para vocês entenderem um pouco melhor a topografia, a geografia de onde a gente está. Aqui é a cidade de Jerusalém, o Monte do Templo, ou Monte Moriá, onde ficava o Templo de Salomão, de Herodes. E aí, se a gente viesse pelo outro lado, aqui a gente teria o vale, né, do inferno, do Guiena, e depois o início do Vale do Cedro, com o Monte das Oliveiras ficando aqui. As escavações que a gente está indo visitar agora, para falar sobre a destruição do templo, elas estão localizadas nessa área aqui. E aqui do lado é o Muro das Lamentações. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês veem como que o Muro das Lamentações ele fica realmente a oeste, por isso que em inglês a gente chama de Western Wall, né? Ou em hebraico, o muro a oeste, o muro ocidental do Templo de Jerusalém. Leste, oeste, norte, sul. Bom, já que estamos falando do templo, né? Estamos indo visitar as ruínas daquilo que um dia foi o complexo do templo. Hoje, o que um dia foi o Monte Moriá, o Templo de Salomão, de Herodes, templo frequentado pelos reis, profetas e sacerdotes, hoje tem um santuário islâmico e uma mesquita. Então vocês estão ouvindo agora, só porque eu falei parou, mas vai voltar, uma das cinco orações diárias, né, que eles fazem. Se é diária, são todos os dias, obviamente, mas porque aqui na Sura 17 do Alcorão teria sido revelado para Maomé os 5 pilares do Islã. No outro vídeo a gente fala sobre isso, mas para vocês saberem que esse é o som de Al-Aqsa, a mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, que hoje fica exatamente onde ficava o Templo de Salomão. Mas bom, o lugar que nós estamos agora é o Davidson Center. As escavações aqui começam em 1867 e ajudaram bastante a gente entender um pouco da realidade, da grandeza daquilo que foi um dia o Templo de Jerusalém. Lembrem vocês que Jesus, quando chega aqui com seus discípulos, que eram basicamente galileus, ele recebe eu diria que é uma expressão muito simbólica de Pedro, que ele diz, olha, Jesus, olha o tamanho dessas pedras. Porque realmente, olha só o que está atrás da gente aqui. Olha o tamanho dessas pedras, olha essa construção. O Talmud na época falava que quem não viu o Templo de Jerusalém não sabe o que é beleza verdadeira no mundo. Um galileu como Pedro, que sai de um vilarejo como Betsaida, de cerca de 100 pessoas, vai morar em Cafarnaum, subiu na vida, 1.500 pessoas. E chega em Jerusalém, que Flávio José, exageradamente, mas ele fala que Jerusalém tinha cerca de 1 milhão de pessoas na cidade no período de Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, as peregrinações obrigatórias. Ele chega aqui e fica impressionado com essas grandes construções. Jesus responde para ele dizendo, Pedro, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. É claro que ainda existem pedra sobre pedra após a destruição de Jerusalém no ano 70. Essas pedras são originais da época de Jesus. Mas Jesus falava de uma expressão idiomática, né? Como se fosse um símbolo de que Jerusalém seria destruída. Então realmente era de se entender que os discípulos ficassem impressionados. Mas é claro que essa grande construção, ela tinha que ser bancada de alguma forma. De modo que o que bancava essa construção, obviamente, eram os impostos romanos. E os impostos pagam também através, é claro, da religião. Ninguém poderia entrar no templo sem fazer o câmbio, o shekel, a moeda de prata pura que ia ser utilizada para comprar aquilo que seria utilizado no templo. Tudo
que fosse utilizado no Templo de Jerusalém, você chega aqui com as suas primícias, com seus sacrifícios, agora as pessoas já não podem mais chegar com a sua ovelhinha, o seu pombo, para apresentar esse sacrifício ao Senhor no templo, mas eles têm que comprar aqui nos mercados do Templo de Jerusalém, porque ele tem que ter o selo de que foi adquirido através de um sacerdote. Então, o sistema religioso da época deixa de ser um sistema que vai nutrir apenas as necessidades espirituais do povo, mas ele vai usufruir também de um comércio da fé. Então, as pessoas chegavam aqui e vejam que a gente está justamente nas lojinhas que existiam junto ao Davidson Center. E nessas lojinhas as pessoas entravam e a primeira coisa que a pessoa fazia basicamente era o quê? Fazer o câmbio. Vai trocar a sua moeda. Deixa eu colocar aqui no tripé. E bom, ele fez o câmbio, vai trocar a sua moeda agora para comprar as coisas que ele vai utilizar no templo para adorar a Deus. E como que isso funcionava? Você fazia essa troca do câmbio e diz o historiador Flávio Josefo, que vocês sempre vão me ver ouvir citando aqui, o único historiador do primeiro século que registra essa realidade de Jerusalém. Ele diz que quando você fazia o câmbio, a primeira coisa que acontecia, os sacerdotes te roubavam no câmbio do templo. Bom, você saiu de 200 quilômetros de distância da Galileia, veio para Jerusalém para adorar o seu Deus, você não vai deixar isso mudar a sua cabeça. Então você foi roubado no câmbio, agora você vai comprar um sacrifício. Quando você vai comprar o sacrifício, o sacerdote desamarrava o sacrifício. Eu vou mostrar para vocês aí agora a imagem, justamente um dos lugares onde eles amarravam os animais. Colocava uma mão na cabeça da pessoa, a outra mão na cabeça do animal. O salário do pecado é a morte, que o pecado dessa pessoa seja transferido para o animal, vai adorar o seu Deus e a gente vai sacrificar o animal. E agora o que acontecia? O sacerdote pegava o animal, ia para o templo, purificava o animal ou não. Chegava no templo, vai sacrificar o animal ou não. Dava a volta no templo com o mesmo animal, amarrava ele de novo e vendia o mesmo animal várias e várias e várias e várias vezes sem sacrificar. Essa é a realidade que Flávio Josefo cita pra gente. Não só isso, porque também a gente tem alguns registros históricos que falam da corrupção que existia. Lembra que desde 200 anos antes de Cristo, a revolta dos Macabeus, os sacerdotes que expulsam os gregos dos celestiais de Jerusalém por causa do seu temor a Deus, eles decidem não só ficar no trono da religião, se assentam também no trono de Judá, o trono de Davi, decidem governar Israel. Tiram o sumo sacerdote, lembra o sumo sacerdote que entra na sala do Santo dos Santos, asperge o sangue da expiação na Arca da Aliança, que já não existia na época. Bom, esse sumo sacerdote deveria ser descendente direto de Arão e seus filhos, depois da família de Zadok. Agora os Macabeus já não deixam que isso aconteça. O sumo sacerdote vira um cargo dado através de nepotismo. Os interesses, eles continuam ao longo dos tempos, de modo que na época do primeiro templo, do segundo templo, a época de Jesus, a história continua a mesma, até porque quem decidiu agora quem ia ser o sumo sacerdote não eram nem mais os judeus, mas eram os romanos na Fortaleza Antônia. Então os romanos que governavam a região falavam, olha, vocês vão ser, você aqui vai ser o sumo sacerdote, e era um jogo político. E aí, para entender essa perspectiva bíblica, lembra que na época de Jesus existia o sumo sacerdote Caifás e Anás. E a gente vai lá nos historiadores da época, Flávio José ele cita que Anás foi sacerdote por 2 anos. Mas Caifás sim, foi sacerdote, ou sumo sacerdote, melhor dizendo, por 19 anos. 19 anos. Nunca houve, no período do segundo templo, um sacerdote tão longínquo quanto Caifás. Isso mostra o poder da articulação política que ele tinha. Gente, a gente está falando de brigas de família onde existiam casamentos arranjados para você ter mais poder e assumir o sumo sacerdócio, de compra e barganha com os romanos para você ser o sumo sacerdote, aquilo que foi originalmente designado por Deus, pela vara de Arão que floresceu no deserto, a família de Arão escolhida, para ser responsável pela vida espiritual de Israel, agora não mais. Bom, imagina o sentimento do povo naquela época, quando chegava ao mais sagrado comum, as suas peregrinações, para ter o seu período, o seu tempo com Deus e ver essas coisas. Bom, sei que hoje em alguns ambientes a situação continua a mesma, porque a gente tem os mercadores da fé, né? Mas eu ainda quero ficar com aquilo que é importante. A gente vem ao templo, a gente vai para olhar para Deus e não para as pessoas. Tem alguns versículos bíblicos que a gente poderia deixar aqui também para falar um pouco sobre isso, mas se você tiver algum, deixa aí nos comentários, para você incentivar outras pessoas que talvez estejam vendo situações não muito, eu diria, inspiradoras nas suas religiões, pelos mercadores da fé que tanto tentam afastar as pessoas de Deus através dos seus interesses próprios. Bom, vocês sabem que quando Jesus chega aqui, ele começa a virar as mesas e fala, vocês transformaram a casa do meu pai
em casa de vendilhões, né? Salvo engano, está no livro de Mateus isso. Eu tenho aqui, a gente pode até dar uma lida, que tal? Vamos dar uma lida. Vamos ler a Bíblia onde ela de fato aconteceu. Vamos ver aqui. Eu quero ler com vocês. Mateus 21, olha só. Mateus 21, 12. Vamos abrir o nosso guia de viagem em Israel, que é a Bíblia. No Brasil, lembra, quem é das antigas tem o guia 4 rodas, então a gente tem a Bíblia Sagrada, é o guia de viagem que você utiliza em Israel. Vou utilizar a versão King James aqui. Mateus 21, 12, olha só. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo, e também tomou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, e repreendeu-os, dizendo: está escrito, a minha casa é chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores, de vendilhões. Bom, se você não sabe, foi essa situação que mudou a vida de Jesus e o levou à crucificação. Porque enquanto Jesus ele vinha a Jerusalém, ensinava e fazia milagre, enquanto Jesus ele fazia seus milagres e suas declarações pela Judéia, enquanto ele foi recebido pelo povo que dizia Hosana, Oxiana, salva-nos, estava tudo bem. Mas quando ele toca no bolso dos vendilhões do templo e ameaça um esquema, né, corrupto, sacerdotal, aí simples é que o problema começa. Pois bem. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir aqui, curtir, né? Se inscrevendo no canal também. E compartilhe aí com seus amigos. E me dá aqui sugestões de temas, de coisas que vocês querem ouvir mais nesse Israel Diário. O Guia Diário Israel, enfim, compartilhando as minhas visões de guia, historiador, arqueólogo, enfim, tudo que me chamam por aí quando eu falo de Israel. Mas no final das contas, sabe que eu só quero ser o seu amigo aqui em Israel. Até a próxima!